Bom dia, mais uma semana. Nós iniciamos aqui na nossa aula a partir desse afastamento social e nós vamos hoje fazer uma correção dos exercícios do livro, página 433. Aqui na Matemática 2, frente E, módulo E3. Alguns exercícios que eu pedi para vocês fazerem e agora a gente vai ter o feedback dessas questões. Essa primeira questão que nós vamos corrigir é o exercício número 3 da página 433. Ela diz o seguinte: após medir as alturas de 20 alunos de uma turma de terceira série do ensino médio, o professor de matemática elaborou o seguinte histograma. Então ele colocou aqui para a gente o histograma, que a gente percebe o seguinte: o primeiro intervalo ele vai de 165 a 175. Quantas pessoas corresponde nesse intervalo? 3 pessoas, 3 alunos. Da classe seguinte, 175 a 185, nós temos aqui 9 alunos. Da 185 a 195, 6. E a próxima, 2 alunos. Ele quer saber qual é a média e qual é a mediana em centímetros. Eu transformei então os dados daquele gráfico em uma tabela para facilitar a forma em que a gente vai resolver o exercício. Então eu coloquei cada classe, 165 a 175, qual era a frequência e assim sucessivamente. Quando eu somei a minha frequência, eu descobri que eu tenho 20 alunos, o total de 20 alunos. Eu quero descobrir a letra A, qual é a média desses alunos, da estatura desses alunos. Então a média é somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. Então, essa é a fórmula. Quem é xi, quem é fi? O fi é essa frequência que ele dá nos exercícios. A gente percebeu lá no gráfico. E o meu xi? O meu xi é o ponto médio do intervalo. Como eu vou descobrir? Eu vou somar 165 mais 175, que são os extremos do intervalo, e dividir por 2. 170. E assim sucessivamente. Ou outra forma de resolver, se eu descobrir o primeiro ponto médio, que é 170, qual é o tamanho do meu intervalo? De 165 a 175 é 10. Então eu posso acrescentando aqui 10. 170 mais 10, mais 10, mais 10. De acordo com a fórmula da média que nos mostra aqui, eu vou precisar somar xi e fi. Somar não, multiplicar, desculpa. Eu vou multiplicar xi e fi e só depois eu vou somar. Então, eu tenho aqui 3 vezes 170, 510. 9 vezes 180, 1.620. 6 vezes 190, 1.140. 2 vezes 200, 400. Eu vou somar tudo isso, deu 3.670. Então, esse é o meu valor de xi vezes fi quando eu somei. E dividido por 20, que é o meu somatório de fi. Fazendo essa divisão, nós temos que a média é igual a 183,5 centímetros. Na letra B dessa questão, ele pede para resolver, para descobrir qual é o valor da mediana dessas estaturas desses 20 alunos. A mediana, quando eu tenho uma distribuição de frequência, né, com intervalos de classe, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa formulazinha, parece um palavrão, né? Mas como é que eu faço para descobrir utilizando essa fórmula? Eu vou falar cada um dos elementos. Primeiro passo, eu sei que mediana é o que está no meio. Quem é que está no meio de 20 elementos? Então, eu vou dividir por 2, vai dar 10. Então, o que está no meio, como é uma quantidade par, é o 10º e o 11º número. Como é que eu vou descobrir isso? Lá na frequência acumulada. Como nós já vimos lá na frequência acumulada, eu repito a minha primeira frequência, 3, e nesse caso agora eu vou somando as seguintes. 3 mais 9, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. O último valor é o meu total, que é 20. Como eu disse que a minha mediana ela é o 10º e o 11º número, eu vou procurar aqui na minha frequência acumulada. Na minha primeira classe, eu só tenho os 3 primeiros. Então, os números que eu quero não estão aqui. O 10º e o 11º está aqui. Então, na segunda classe. E essa segunda classe corresponde à classe da minha mediana. Então, quando eu falo L minúsculo, significa o limite inferior.
que é o 175. Mas, quando eu falo somatório de FI por 2, o somatório de FI, que é a frequência, é 20, dividido por 2. Menos quem? A frequência acumulada anterior da classe da mediana. Se a classe da mediana é essa segunda, a frequência acumulada anterior é 3. Todas as vezes essa subtração vai ser positiva. Se foi negativa, é porque você fez algo errado. Agora eu vou multiplicar pela altura. A altura é o tamanho do intervalo. Se você observar em cada uma das classes, você vai perceber que todas elas têm o mesmo tamanho. E nesse exercício é 10. Dividido por quem? Pela frequência simples da classe, ó. Classe da mediana, frequência simples, 9. Então, eu vou fazer as contas agora. 175 mais 20 dividido por 2, 10. 10 menos 3 dividido por 9 vezes 10. Então, 10 menos 3 dividido por 9 vezes 10, 7,78. Mais 175, 182,78 centímetros. Esta é a nossa mediana dos dados. Dando continuidade na resolução dos exercícios, nós temos aqui o exercício 4 da página 433. Ele coloca conhecidos os percentuais de aprovação por parte da população de 10 projetos viáveis para desenvolvimento sustentável em 10 cidades de certa região, como deu os valores e quer saber quais são os valores de mediana e da moda, ME e MO. Então, coloquei aqui quais são os valores dos dados que ele me deu e para descobrir quem é o MD, que é mediana, ou ME, que é a mesma coisa, depende de autor por autor, eles variam a nomenclatura, eu vou fazer o seguinte, para a mediana sempre o primeiro passo é colocar os valores ordenados. Então, coloquei os valores em ordem crescente e daí eu vou descobrir qual é a mediana. Mediana, como eu tenho 10 valores, é o valor central. Então, 10 dividido por 2, 5. Como são valores pares, 10, quantidade par, eu vou pegar o quinto e o sexto número, que ocupam essa posição, quinta e sexta posição, será a minha mediana. Vou fazer uma média com os dois valores. Então, se eu começar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, qualquer posição que eu iniciar minha contagem, os valores serão os mesmos. Então, a mediana vai ser a soma dos dois valores centrais. 13 mais 13 dividido por 2, ela vai ser igual a 13. Para descobrir a moda, que é o MO, moda é aquele valor que mais aparece. Eu vou olhar minha série de dados e eu vou perceber que o meu valor 13 repetiu maior quantidade de vezes. Ele repetiu 3 vezes. O número 15 repetiu 2 vezes, mas quem repetiu mais vezes foi o 13. Então, a minha moda é o valor 13. Resposta do exercício, letra C. Eles são equivalentes, tanto média quanto moda. Tanto mediana quanto moda. Nós temos agora o exercício 5, que ao pesquisar o preço de um determinado produto em 20 postos de vendas, foram encontrados 3 preços diferentes, sendo a distribuição representada pelo gráfico abaixo. Deste gráfico, ele quer descobrir a média, a mediana e a moda. Para descobrir a média, o que eu vou fazer? O valor 12, o preço 12, apareceu 4 vezes. O valor 13 apareceu 6 vezes. E o 15 apareceu 10 vezes. Então, eu vou fazer a minha média utilizando esses valores. Olha, 12 apareceu 4, o 13 apareceu 6, o 15 apareceu 10. Dividido por 20. Por que 20? É a soma dos pesos. 4 mais 6 mais 10. Fazendo a multiplicação no numerador e somando, nós temos 276 dividido por 20, que é igual a 13. Então, a nossa média corresponde a 13,80. 276 dividido por 20, 13,80. E a mediana? Eu tenho 20 valores. Tanto é que o 12 apareceu 4 vezes, o 3 apareceu 6 vezes, o 15 10 vezes. Isso de acordo com os meus dados que eu observei aqui.
na frequência de cada uma delas. Bom, mediana é o que está no meio. O que está no meio de 20 é a 10ª e a 11ª posição. Para descobrir essa posição, eu vou utilizar a frequência acumulada. Repete a primeira frequência e vai somando as seguintes. 4 mais 6, 10, mais 10, 20. Então, onde está a 10ª e a 11ª posição? A 10ª, olha, está no 13 e o 11º número está aqui. Por isso que eu tenho dois valores centrais, vou fazer a média desses dois valores. 13 mais 15 dividido por 2, 14. Então, a nossa mediana é 14. E a moda? Moda é o número que mais aparece. Fica claro aqui, quem mais apareceu, apareceu 10 vezes. Quem apareceu 10 vezes? 15. Então, 15 é a nossa moda.